Olá, turminha do terceiro ano! Vamos fazer hoje as atividades de Ciências Humanas e da Natureza, seguindo aqui o cronograma do dia 10 ao dia 14. Então, essas atividades são do dia 14, tá? Ciências Humanas e da Natureza, animais, alguns animais vertebrados, da página 74 até a 77, então, do livro APS, interdisciplinar, tá bom? Aqui na página 74, questão 3. No espaço abaixo, desenhe o animal que você conhece. Escreva o nome dele e indique com setas o nome das partes do corpo desse animal, tá bom? Então, você pode desenhar aqui um cachorro, um gato, qualquer animal. Não pode esquecer de fazer a setinha apontando as partes do corpo dele. A cabeça, o tronco dele, que é o corpo, as patas, as pernas, os pés. Então, todas as partes que você conhecer do animal, você vai apontar com a setinha e vai dizer, aqui é a cabeça, aqui é a perna, aqui é o rabo, aqui é o pé, tá bom? Pode ser qualquer animal que você queira. E aqui na questão 4, nós não vamos fazer ela, tá? Porque precisaria estar você estar indo na escola para fazer, então essa não vai fazer aqui com vocês em atividade remota. Vamos aqui para a página 75. Existem cientistas que se dedicam à classificação dos seres vivos. São sistematas. Leia a entrevista a seguir e conheça um pouco do trabalho desse profissional. O que é classificação? Distribuição em classes, obedecendo a regras escolhidas. Com a palavra, Antônio Carlos Marques é sistemata e desenvolve pesquisas com águas vivas. Então, a entrevista é com esse cientista aqui, tá? O Antônio Carlos. Aí a primeira pergunta, como é o trabalho de classificar animais? É muito gostoso trabalhar com a classificação de animais. Nós observamos como eles vivem, o que comem e como comem, por exemplo. Depois de estudá-los em seu ambiente natural, nós os levamos para o laboratório, onde fazemos uma descrição mais completa para poder classificá-los. Como você organiza suas observações? Todo animal estudado tem uma ficha de descrição com nome, fotos ou desenhos que faço dele, detalhes da sua coloração, de onde vive e do que come. A ficha traz também algumas medidas do animal, como o tamanho do corpo. Você pode falar um pouco mais sobre os animais que estuda? Eu faço pesquisas com um grupo de animais marinhos chamados quinidários, mais conhecidos pelas pessoas como águas-vivas. Esses animais vivem no mar e são bastante diferentes daqueles que estamos acostumados a ver. Eles têm o corpo mole, cheio de tentáculos. Para se deslocar na água, lançam jatos de água com o movimento do corpo. Então, aqui nós temos a foto de uma água-viva, tá? Que mede cerca de 30 centímetros. A água-viva é um quinidário, um dos grupos estudados pelos sistematas. Tá bom? Então, aqui é a fotinho dela. Então, as imagens aqui, elas são meramente ilustrativas, tá? O animal não é do tamanho que aparece na foto. Aqui tem a medida aqui de 30 centímetros, que fala que é o tamanho que chega a água-viva, então. Aí, na próxima página, página 76, alguns animais vertebrados. 1. Observe as fotografias de esqueletos de alguns animais vertebrados. Localize em cada um deles o crânio e a coluna vertebral, como foi feito abaixo com o pinguim. Então, a gente tem um exemplo aqui de um animal, né? Que tá o esqueleto dele aqui. O esqueleto do pinguim, que já tá pronto, ó. Esqueleto de pinguim. Então, ele apontou aqui coluna vertebral, ó. Tá vendo que apontou com a setinha? E o crânio. Então, o crânio onde fica a cabeça, a coluna vertebral fica bem nas costas aqui do animal. E é o que você vai fazer aqui na atividade, então, ó, com o esqueleto de bacalhau e com o esqueleto de cavalo. Você vai escrever aqui, então, crânio, apontar para a cabeça do peixe. Você vai escrever aqui coluna vertebral e vai fazer a setinha apontando aqui onde fica a coluna vertebral do peixe, que é bem nas costas dele aqui. E aqui é a mesma coisa com o cavalo. Crânio e aponta aqui para a cabeça do cavalo. Coluna vertebral e faz a setinha apontando aqui para essa parte onde fica a coluna vertebral, que é bem nas costas do cavalo, tá bom? Na 2, agora complete o esquema iniciado por um estudante.
Animais vertebrados possuem. Então, o que os animais vertebrados possuem? Que a gente acabou de ver aqui na atividade anterior. Eles possuem crânio e coluna vertebral. Então, você vai escrever crânio, coluna vertebral aqui, tá bom? Que é o que os animais vertebrados possuem. A gente acabou de ver na atividade anterior aqui com o esqueleto dos animais, tá bom? Na página 77 agora, ó. Vimos que os animais vertebrados são aqueles que têm como característica em comum a presença de um esqueleto com crânio e coluna vertebral. Esses animais são muito diferentes uns dos outros e podem ser agrupados de acordo com certas características, como o grupo dos mamíferos e o das aves. Os mamíferos são animais vertebrados que têm pelos e amamentam seus filhotes. São exemplos de mamíferos o esquilo, o ser humano e o morcego. As aves têm penas e colocam ovos com casca e outras estruturas protetoras. São exemplos de aves a galinha, o pinguim e o sabiá. A 3. Dê um exemplo de mamífero e um exemplo de ave que você conheça. Então, você vai escrever aqui ou no seu caderno, se não couber aqui, um exemplo de um animal que seja mamífero e um exemplo de um animal que seja uma ave. Lembrando, então, que os mamíferos são animais que mamam, por isso que são chamados de mamíferos, tá? Os filhotes se alimentam do leite materno, do leite da mãe, por isso eles são chamados de mamíferos. Já as aves são animais que nascem de ovos, tá bom? E que voam também, que é uma característica das aves de voar, tá? 4. Preencha o quadro com as informações corretas. Então, nós vamos ter um quadro com o morcego, que mede cerca de 10 centímetros de altura. Então, os animais estão aqui. Aí, morcego, que mede cerca de 10 centímetros de altura. A ovelha, que mede cerca de 1,5 metro. Pinguim, 1,20 metro de altura. E o tucano, que mede cerca de 55 centímetros. Então, morcego 10 centímetros, ovelha 1,5 metro, pinguim 1,20, tucano 55 centímetros. E aí você vai colocar se tem penas, se tem pelos, põe ovos e amamenta os filhotes. É colocar sim ou não, tá? Então a resposta aqui vai ser sim ou não. O morcego tem penas? Não, tá? Tem pelos? Sim, tá? Ele não é mamífero? Característica dos mamíferos é ter pelos, tá? Põe ovos? Não. Morcego é mamífero, ele nasce pela barriga da mãe, ele não põe ovos, tá? Amamenta os filhotes? Sim, é característica dos mamíferos amamentar os filhotes, tá bom? A ovelha tem penas? Não, só quem tem penas são as aves. E aí você vai respondendo item por item, é só colocar sim ou não, tá? Da característica do animal. Se tem pena, se tem pelo, se põe ovos, se amamenta os filhotes, tá bom? Então, de ciências humanas é só isso. Tchau!